Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é o vídeo de inauguração do novo canal, de uma nova roupagem. E eu resolvi separar esse tema que é da nossa rotina, da rotina de vocês, tutor, que é sobre porque os cães repetem alguns comportamentos. Alguns são bons, alguns são ruins, né? Separei alguns 6 itens para falar com vocês. E dentro desses 6 itens, o primeiro será recompensa e aprendizado. Vocês já notaram que vocês, de alguma forma, estão recompensando o comportamento do seu cão? Acho que não, né? Muitas vezes, sabe o que acontece? A gente faz inconscientemente. Quantas vezes me chamam para mudar, fazer uma mudança de comportamento, por exemplo, ele pula o tempo todo em cima de mim toda vez que chega, ou então a visita em cima da criança, a criança tem medo, a pessoa de terceira idade pode se machucar. E aí eu pergunto, como é que você faz quando ele pula em você? E muitas das vezes é empurrando ou falando não, e às vezes, sem querer, por ele estar muito eufórico e está sendo uma delícia, uma brincadeira, ele pula e você toca. Isso se chama recompensa. De alguma forma, seu cão aprende por você estar ensinando, ou ele é recompensado consciente ou inconscientemente. Não tem saída. Muitos dos comportamentos dos nossos cães, ele é recompensado. Nem que seja por um olhar, nem que seja por um sorriso, porque você está sorrindo, porque é engraçadinho. Às vezes eu me chamo porque levou uma mordida na mão, a mão está muito machucada, aí me manda foto que está todo cheio de mordida. E aí eu fico pensando, pensa aqui comigo, a mão está mais próxima da boca do cão ou a boca do cão está mais próxima da nossa mão? Então, se vocês pensarem, a nossa mão muitas vezes vai para o cão. Então, quando você vai para o cão, ele aprende, por isso que é aprendizado, e ele é recompensado, porque se torna brincadeira. Só que quando ele machuca, aí a brincadeira não vai ser mais interessante. Mas ele aprendeu, ele foi recompensado. Então a gente tem que prestar um pouco atenção se a gente não está recompensando esse cão por algum comportamento, porque esse comportamento pode ser repetido. E esse comportamento nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Às vezes o que é ruim para você é muito divertido para o seu cão. Naquela brincadeira ele vai usar a boca como uma coisa natural. E ao usar a boca pode te machucar. Mas a outra vez não machucou. Só que aí ele não vai fazer o discernimento quando pode, quando não pode. Então, você tem que prestar atenção a recompensar sempre os comportamentos legais. Quando não puder recompensar esse comportamento, pelo menos ignore. E não faça com que ele aprenda, porque senão ele vai repetir. A outra coisa outro item que seu cachorro tem para repetir um comportamento é quando esse comportamento ele é genético, é hereditário, por exemplo. Um pointer, muitas vezes ele vai fazer alguns comportamentos, por exemplo, ele vê um pombo, ele vai parar naquela posição e aquilo ninguém ensinou para ele. Só que ele vai repetir todas as vezes porque está na genética dele. O cavar é um comportamento comum do cachorro e é natural. E ele vai repetir sempre porque está na natureza, na espécie canina. E isso não determina que é uma coisa errada, e sim porque está na genética. Então ele vai repetir esse comportamento porque é natural. A outra forma também dele repetir o comportamento, que é a rotina e previsibilidade. Alguns cães têm alguns comportamentos, por exemplo,
ele vai, antes de dormir, ele pega um ursinho de pelúcia. E ele faz isso todas as noites, ele repete esse comportamento. Então, quando ele faz isso, ele dá uma previsibilidade da rotina dele. Ele gosta de fazer sempre a mesma coisa para dar a ele uma certa segurança. Às vezes ele gosta de ficar na toquinha, ele repete de algum horário do dia, ele repete que é ir para a toquinha, para comer um osso, por exemplo, ele repete o comportamento. Então ele repete para dar essa segurança, essa previsibilidade, que é muito comum dentro dos cães e que pode ser repetido. A outra forma, que é a comunicação e a interação social. A comunicação e a interação social, ele repete porque de alguma forma também está ligado num reforço, no aprendizado. Por exemplo, ele começa a observar, você vai passear com ele e ele viu uma moto, ou ele viu, vamos colocar uma coisa mais fácil, vem uma pessoa, e esse cão, por exemplo, ele tem medo de pessoas. Ele vê uma pessoa e aí ele quis sair da frente, mas como ele estava na guia com você, não conseguiu. Ele deu um latido. Quando ele deu o latido, essa pessoa, que pode ter medo ou não pode ter medo, ele se afastou ou saiu da frente do cachorro. O que ele vai fazer na próxima vez? Ele vai repetir esse comportamento de latir, porque ele assim aprendeu que quando ele latiu, essa pessoa saiu. E aí, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Ele não vai fazer especificamente para essa pessoa que passou naquele dia. Ele vai generalizar. Ele vai entender que para conseguir algo ou para evitar algo, ele vai latir. E aí ele vai repetir esse comportamento. Ele vai generalizar com o latido para tudo na vida dele. E aí é uma forma que ele aprendeu que ele vai conseguir ou afastar ou evitar através do latido, que pode também ser o latido, a mordida, que é uma comunicação, uma forma de se comunicar com você para que algo não aconteça ou para que algo aconteça. Muitas vezes ele vê um biscoito, ele começa a latir e você dá o biscoito para ele. Houve uma comunicação, mas também houve um reforço desse comportamento. Houve um aprendizado junto com esse. E aí, dessa forma, você está ensinando ele a latir. A outra forma é o alívio de estresse e da ansiedade. O cão repete um comportamento porque de alguma forma ele conseguiu aliviar um estresse ou uma ansiedade. Vocês já notaram que às vezes o cachorro ele se balança assim, saculeja assim? Ele faz isso algumas vezes. Ou ele lambe o nariz, ou ele vira o rosto, que é a comunicação corporal desse cão. Mas ele está repetindo alguns comportamentos porque ele se entende que se repetir ele vai conseguir alguma coisa. Igualzinho ao exemplo anterior. E a outra forma é, por exemplo, lambedura de pata. Ele está ansioso, ele está estressado, ele começa a lamber. E aí diminui o estresse, mas por consequência provoca uma ferida e vira um ciclo, que isso é muito ruim para o cão. A lambedura de pata. Ou morder o rabo, né? Morder o rabo também é um comportamento repetitivo que faz ter consequência que não é legal para o seu cão. Existe também a questão da saúde. O toque, que apesar do toque ser transtorno obsessivo compulsivo, a gente não vai falar de obsessão porque a gente está falando do animal. Então, o transtorno compulsivo, que pode ser para pegar mosca, por exemplo, de alguma forma, está interligada também com o alívio do estresse, da ansiedade e também para o aprendizado. Todos esses itens que eu falei para vocês estão interligados entre si. E eu achei legal trazer isso para vocês, para que vocês entendam como é que funciona os comportamentos e repetições do seu cão. Espero que eu tenha conseguido apresentar, informar para você, ensinar um pouquinho como é que funciona, mas de qualquer forma,
Deixa aqui as suas dúvidas, comente porque isso faz engajar, se inscreva no nosso canal, toque o sininho para lhe avisar quando eu vou apresentar um novo vídeo e compartilhe para que a gente chegue em mais pessoas, tá bom? Muito obrigada por tudo e até a próxima.